Olá pessoal, paz aí a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Hoje eu quero falar sobre a crítica textual do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, e falar sobre as problemáticas do texto egípcio, ou conhecido como texto crítico ou texto eclético, que é considerado o melhor texto do Novo Testamento. Bem, antes de começar aqui a falar sobre isso, se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like e compartilhe se for possível, que pode aí ajudar muitas pessoas que têm dúvidas sobre este assunto. E além disso, se você tiver interesse de estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, caso você tenha interesse. Beleza? Bem, então vamos ao assunto. Bem, um dos problemas que temos aqui dentro do Novo Testamento é o assunto sobre as variantes textuais. Sabemos que existem aí muitas variantes dentro do Novo Testamento. Bartiero, que é um perito no Novo Testamento, ele vai dizer que tem dentro de 400 mil variantes. Outros colocam como 200 a 300 mil, como, se eu não me engano, o Norman Geisler ele atesta 200 mil. E por aí vai, varia muito de fato quantas variantes tem. Enfim, então ela vai ter nessa faixa aí um número gigantesco, né? Dentro do Novo Testamento, de tanta variação. O que acontece? Temos aí o chamado texto crítico, né? Que basicamente todo mundo conhece, que é o texto mais antigo do Novo Testamento, conhecido como texto alexandrino, exatamente porque eles foram escritos em Alexandria, no Egito. Por isso que eles têm aí esse título, né? Alexandrino, texto alexandrino, ou texto egípcio, ou texto eclético, ou texto crítico. Os especialistas em crítica textual, eles falam que o texto crítico ele é o melhor texto do Novo Testamento, ele tem os melhores manuscritos. Por quê? Porque os manuscritos mais antigos que temos do Novo Testamento eles foram copiados no Egito, como o Códex Vaticano, que é do século IV, o Códex Sinaíticos, que também é do século IV. E os papiros, né, temos aí uma lista gigantesca de papiros que Parvis ele escreve, dizendo que os papiros, sem exceção, os papiros que temos disponíveis, eles foram de fato escritos no Egito. Então o que acontece? Entende-se que esse texto ele é o melhor por alguns fatores que os críticos textuais entendem, como quanto mais antigo o manuscrito é, melhor ele é, porque ele está mais próximo do texto original. Exemplo, o texto original, vamos dizer, ele foi escrito aqui no século I, certo? Então, o manuscrito do século IV, aí você tem o manuscrito do século X. Manuscrito do século IV, manuscrito do século X e o texto original. Quem é que está mais próximo do texto original? O do século IV, certo? Ele está mais próximo do texto original do que esse aqui. Esse aqui está mais longe, né? Praticamente 1000 anos depois do original. Aqui não, aqui é 400 anos. Então o raciocínio é que esse texto está mais próximo, então ele deve ser preferido, certo? Certo. Beleza. Entendendo isso, vamos aqui aos problemas. Um dos problemas do texto egípcio, que considera-se o melhor texto do Novo Testamento, né, é que algum livro do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, algum desses 27 livros, algum deles foram escritos para a região do Egito? A resposta é simples e fácil: não, nenhum, zero. Então a pergunta é: se nenhum livro foi escrito para o Egito, ou para as proximidades do Egito, por que é que no Egito sairia o melhor texto do Novo Testamento? Esse é um fator curioso. Se você pegar exemplo, João, o livro de João, Efésios, Colossenses, 1ª e 2ª Timóteo, você pegar 1 Pedro, Filemão, 1ª, 2ª e 3ª João, Apocalipse, todos esses livros foram escritos ou direcionados para a Ásia Menor. Se você pegar, por exemplo, Romanos e Marcos, eles foram para Roma. Se você pegar
1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, 1 e 2 de Tessalonicenses e Tito, todos eles foram para a Grécia, direcionados à Grécia. Nenhum para o Egito. Hebreus, Palestina ou ali entre Palestina ou Roma, existe aí uma certa discordância, né? Se você pegar Lucas, Atos e 2 Pedro, foram escritos ou para a Ásia Menor ou para Roma, certo? E Mateus, Tiago e Judas, Palestina ou Ásia Menor. Então, todos os livros, os 27 do Novo Testamento, nenhum sequer foi para o Egito. Então, por que os manuscritos egípcios eles têm o texto original ou mais próximo do texto original, se o original, próprio autógrafo que saiu da mão do escritor, não foi escrito para este local? Isso é um fator que devemos pensar com cuidado, beleza? Então, esse aqui é o primeiro problema que temos. Por quê? Se aqui é o Egito, aqui é a Ásia Menor, certo? Só para ilustrar, Egito, Ásia Menor. Como é que os originais estão aqui, certo? Estão aqui. Como é que o texto mais próximo do original estaria aqui? Se os originais foram enviados para essa região aqui. Esse é o ponto. Então, isso é um problema que temos aí em relação a quem defende o texto crítico ou quem vai dizer que ele tem o melhor texto, já que o texto original não foi direcionado aí. Outro problema que temos no Egito. Segundo o próprio Bruce Metzger, que foi uma das maiores autoridades em crítica textual do mundo, inclusive ele foi professor do famoso Bart Ehrman, né? Bruce Metzger, ele diz que o grego estava em total declínio no Egito no século III e século IV. Se o grego estava em declínio no século III ou século IV, como é que as cópias ou o texto egípcio ele está mais próximo do original? E se ele estava em declínio, qualquer pessoa poderia copiar aquele texto grego e cometer diversos erros, como vamos ver aqui, certo? Então, o que acontece? Então, o grego ele estava em declínio. Outra coisa, a posição teológica no Egito, ela foi sempre muito conflitante ou confusa. Por quê? Primeiro, lá segundo Bruce Metzger, ele afirma isso, ele diz que no Egito foi onde surgiram, foram onde surgiram os livros apócrifos, como os pseudepígrafos, pseudo-falso, e epígrafos escrito falso, como Apocalipse de Beltrano, Evangelho de Ciclano e por aí vai. Atos de não sei quem e etc. Então, Bruce Metzger, ele diz que no Egito foram que surgiram esses livros. Além do mais, no Egito é que tem uma vasta gama de seitas na época. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista, né? Você tem os valentianos, os basilidianos, os marcionitas, olha, os marcionitas, os encratitas, os docetistas, os canitas e entre outros que eu poderia falar. Então, no Egito você tinha lá um monte de coisa ruim. Você tinha muitas seitas. O grego estava em declínio. Livros pseudepígrafos vieram do Egito. Os manuscritos egípcios discordam entre si várias vezes. Então, com tantos esses fatores, não é de se pensar se de fato o texto crítico ele é o melhor, porque com todos esses problemas é meio complicado dizer que o texto egípcio ele tenha a melhor representação do texto original. Bem, se você pegar aqui esses dois papiros, né, o papiro Chester, Beth e o Bodmer, eles discordam entre si, eles são bem antigos, né? Ali do ano 200 ali. Esses dois papiros aqui, em 70 versículos do livro de João, 70, eles discordam 73 vezes. E eles vieram de onde?
esse veio do Egito e esse veio do Egito. Aí você me diz, com tantos problemas que o Egito tem, que ele teve naquela época em relação ao texto, porque se dois papiros antiguíssimos eles discorrem 73 vezes em 70 versículos, é muita coisa. E veio de onde? Do Egito. O papiro 45, Coel, né, que é um defensor do texto crítico, Coel, ele vai dizer que esse texto aqui, esse papiro aqui, ele tem diversos erros. Ele tem 10% de leituras sem sentido nenhum. Isso segundo Coel, né? Ele que vai dizer isso. Ele diz que ele tem 90 itacismos, que é quando se troca a letra eta do alfabeto grego pelo som do iota, certo? Ali erro de ortografia, vai ter 90 nesse texto aqui. Então ele vai dizer que fora as alterações que esse papiro tem. Então peraí, esse papiro ele veio de onde? Do Egito. Vocês estão conseguindo entender o problema que está no Egito? Vamos continuar. Eu tenho aqui sobre o papiro 46. Segundo Zuntz, ele diz que esse papiro aqui, ó, o papiro 46, que ele é antiguíssimo, né, que também vem do Egito. Zuntz, ele vai dizer que esse papiro tem tanto erro, que o escriba que estava copiando ele estava à beira da exaustão. Olha só, que declaração, né? Bastante erro. E segundo Zuntz, não é segundo eu, tá? O papiro 47, Alland, né, Kurt Alland, ele vai dizer o seguinte: não precisamos mencionar o fato de que o manuscrito mais antigo não representa necessariamente o melhor texto. Olha só o que ele diz. Ele diz: papiro 47, por exemplo, de longe o mais antigo dos manuscritos contendo o texto completo ou quase completo de Apocalipse, certamente não é o melhor. Então ele vai dizer aqui que ele diz que não é considerado um bom manuscrito o papiro 47. Papiro 47 veio de onde? Do Egito, segundo Parvis, né? Parvis que vai falar isso. Aí você vai ter o papiro 66. O papiro 66, Parvis reconhece que ele tem muitos erros, os quais são aparentemente devidos à falta de atenção. E Coel afirma que nele tem 400 itacismos. É muita coisa. E diz mais. E 482 leituras singulares, sendo que 200, ou seja, cerca de 40% delas não tem sentido nenhum. Esse é o papiro 66. Agora você imagina um papiro com 40% de leituras singulares que não faz sentido nenhum. É um texto complicado, não é? Pois é. Fora os itacismos, né, que ele vai ter. O papiro 75, que é esse aqui, o papiro 75, né? O autor concluiu, entre outras coisas, que nele existe cerca de 145 itacismos e 257 leituras singulares, 25% delas deixando o texto sem sentido nenhum. Então, você vê que todos os papiros, eles aqui que eu citei, tem outros, vai ter uma série de papiros aqui, eu só estou pegando alguns para dar alguns exemplos. Então você tem esses papiros aqui, com diversos erros, alterações, um monte de problemas, vieram de onde? Do Egito. O Códex Vaticano,
Veio de onde? Do Egito. O sinaítico acho que é assim, né? Como, né? Ele vem aqui para o sinaíticos. Vem de onde? Do Egito. Aí você vê, esses papiros aqui, ele tem diversos erros como eu acabei de mencionar. Esses dois aqui, eles têm 73 variações em 70 versículos. Esses dois aqui, eles têm um tanto de mais de 3.000 variações nos 4 evangelhos. Isso aqui é dito até por... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o nome do bendito que vai afirmar isso aqui. Tá? Hosker, ele apresenta mais de 3.000 diferenças somente nos evangelhos. Isso é sem contar os menores erros como ortografia e variante entre certos sinônimos. Então aqui você vê que o texto egípcio, quando você pega esses dois textos, eles têm mais de 3.000 variantes. Você tem uma lista de papiros que vieram do Egito, cheio de erros, problemas. Você vê que esses textos foram escritos num tempo em que o Egito estava com o grego em declínio. Você vê que esses papiros têm 73 variantes só em 70 versículos do livro de João. Você acha mesmo que o melhor texto está no Egito? Pensa aí comigo. Fora os problemas que eu falei, que no Egito nenhum livro, nenhum autógrafo foi enviado para o Egito. Nenhum. Então o texto original, como é que o Egito pode refletir o melhor texto do Novo Testamento com todos esses problemas, com o grego em declínio, segundo Bruce Matt, com um local que tinha uma teologia super confusa, uma acreditava uma coisa, outra em outra, era uma garrancheira. E um monte de problemas que ainda poderia mencionar dos textos egípcios. Você acha mesmo que o Códex Vaticano, o Códex Sinaíticos, eles são de fato os melhores manuscritos do Novo Testamento? Fica aí uma pergunta para você responder se você quiser, ou até mesmo para você pensar sobre o texto do Novo Testamento. Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo e até o próximo.